aqui para falar sobre as bodas em Caná da Galileia. Mas antes, vamos pegar aqui, vou apresentar aqui, vou colocar minha apresentação. Aqui. Falamos na aula passada sobre os discípulos, né? Eu vou me ater aqui apenas falando sobre a genealogia de Jesus. Foi a última coisa que nós falamos e nós comentamos o quão incrível, né? Que Jesus, nós citamos o versículo, que Jesus pega as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são, né? E Deus continua esse eu não vou falar propósito, mas que também é um propósito, mas Jesus ele continua quebrando paradigmas, quebrando fortalezas que foram construídas naquela sociedade religiosa da época, né? As questões práticas, né, que é muito importante a gente avaliar e discutir sobre elas, que nós aprendemos sobre a visão dos discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus, a visão de João. Nós falamos muito sobre João Batista, não o João Batista. E nós aprendemos algumas questões práticas aqui na aula passada e vamos aprender também algumas questões práticas na aula que nós vamos ministrar aqui hoje, né? Então, tem aqui algumas questões práticas. Jamais desista de apresentar Jesus às pessoas. Naquela época existia muita discriminação que hoje existe também, né? As pessoas rotulavam os pecadores e condenavam os pecadores. Nada diferente da sociedade de hoje. Nós rotulamos os pecadores e muitas vezes nós condenamos os pecadores. E Deus não pediu para nós condenarmos ninguém. Deus nos pediu para amar o nosso próximo como a nós mesmos. E existem pessoas na sociedade que precisam sentir o bom perfume de Cristo através das nossas vidas, né? Precisamos ser luz desse mundo e sal dessa terra. As pessoas precisam ver isso, né, gente? As pessoas que vivem uma vida desregrada. Daí vai dos mais diferentes pecados, né, que nós conhecemos. E as práticas dessas pessoas, né? Então, jamais desista de levar outros a Jesus. Saiba também que há várias formas de levar pessoas a Jesus, né? Nós discutimos aqui que o seu testemunho ele vai falar muito mais alto do que qualquer palavra, né? Use escrituras para apresentar a Cristo, né? Vai ter oportunidade que a gente vai citar, vai ter a oportunidade de citar escrituras para as pessoas que talvez nunca abriram a palavra de Deus. E isso é muito impactante porque a palavra de Deus ela jamais voltará vazia, né? Eu até discuti com vocês sobre algumas questões que a gente pode aplicar no trabalho, né? Algumas questões, algumas abordagens que nós podemos fazer. Use os melhores métodos para apresentar a Cristo, né? Existem vários métodos. Confie no poder de Jesus para atingir as pessoas mais céticas. Às vezes a gente fica querendo fazer, a gente muitas vezes acha que a obra de Deus é nossa e nós que temos que convencer. Não. Está escrito na palavra de Deus que quem convence o homem do erro do pecado não é Nádia, não é a irmã Isabel, não é, por mais santa que a pessoa seja, não é. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Então, não queira roubar o papel do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que roubam o papel do Espírito Santo, né? Existem pessoas que falam, por exemplo, que é Maria que intercede. Não. A Bíblia diz que quem intercede por nós é o Espírito Santo. A Bíblia não fala que Maria intercede. Não. Né? E é até interessante que nós vamos falar sobre as bodas de Caná da Galileia. As pessoas que usam esse artifício, elas falam porque Maria pediu Jesus para transformar água em vinho, eles já pegaram aquele contexto e falaram assim, então Maria intercede. Então Maria intercede. Né? Então, não é por aí. Não é isso que está escrito na palavra.
Então, nós precisamos entender as Escrituras para ter o correto discernimento delas, né? E esse discernimento que foi dado não me parece o mais adequado para essa situação. Nascem doutrinas que não estão conectadas. Né? Eu estou falando aqui, pessoal, é que de um versículo tão pequenininho, né, aparece uma heresia tão grande, né, quanto essa de que Maria é intercessora diante de Jesus e Jesus diante de Deus, né? Então, ou diante de Deus logo, né? Na verdade, isso aí é uma heresia, né? Que o nosso único e suficiente Salvador e nosso intercessor é Jesus Cristo. Amém? E aí nós vamos para o milagre em Caná da Galileia. Vamos abrir aí a Bíblia em João, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui no meu telefone. Acharam o livro de João? Deixa eu achar aqui. Estou perdido. Estou perdido nesses aplicativos. Um momento. Aqui. Achei. Vamos ler então. Então, nós vamos ler João, o capítulo 2, o versículo 1 ao 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Então, existem alguns pontos interessantes aqui, né, que nós vamos discorrer sobre isso, né? Então, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus foi com seus discípulos. Quais eram os discípulos que estavam presentes nesse casamento? Não eram os 12. Quais eram? Alguém lembra? Quem? Nada. André, Pedro, João, Mateus não. Natanael, falta 2. Felipe, João já falou, falta 1. Tiago. Então, João, Tiago, André,
Felipe, Natanael e Pedro. Ok? São os 6 que estavam aqui. Ó. Mas assim, gente, é uma inferência, não quer dizer que estava... Não, assim, não é inferência, porque 3 dias depois de toda a cronologia que aconteceu aqui, que Jesus chamou, 3 dias depois foi a festa em Caná da Galileia. Ou seja, esses 3 dias aqui já era praticamente a viagem que eles seguiram. Hã? Tomé não. Tomé não estava ainda. Você tem alguma evidência bíblica que fala com que Tomé estava? Mas isso não é uma questão importante, tá? Depois a gente vai uma tarefa de casa é responder a pergunta: Tomé estava nas bodas de Caná da Galileia? Sim ou não? Sim ou não? Você entendeu, Diego? Não, mas eu falo... Eu inferi que os 3 estavam na festa aqui. Isso também não é uma coisa muito... Isso aqui não é uma coisa que vai matar a teologia, não. Eu inferi que só apenas os 6 estavam aqui porque diz aqui, ó, 3 dias depois houve um casamento. Ou seja, toda a cronologia de tudo isso que tem acontecido desde João, desde o batismo de Jesus, são dias sequenciais. E a Bíblia conta isso aqui, essa questão sequencial aqui. Mas qual que é a questão que você quer levantar? Mas o livro de João não é cronológico. Então, assim, ele pode pensar histórias na frente, atrás. Ele pode ter contado ali, por exemplo, que ele foi falando, né, aquela ordem dos discípulos, organizando aqueles discípulos, que um foi chamando o outro. Concordo mas não necessariamente ele tinha chamado todos quando aconteceu o casamento. Concordo com você. Porque não é cronológico. Mas concordo com você. Mas, a partir do versículo 35 do capítulo 1, ele está falando sobre uma cronologia. Começa aqui no versículo 35, no dia seguinte. Que dia seguinte foi esse? O dia seguinte do batismo de Jesus. Aí fala, até a hora que João ele encontra os discípulos aqui. Aí depois ele vem e começa a falar aqui também, no dia imediato, lá em 43. E depois desse dia imediato aqui do 43, vai para o versículo 1 e fala 3 dias após de todos os fatos que aconteceu desde o versículo 32. Aqui há uma cronologia, para mim, clara. Eu posso estar errado, mas para mim há uma evidência clara que tem uma cronologia nesses fatos. Sim, é o que eu estou... Alô, som, teste. Sim. Assim, a minha... assim, quando você fala mesmo... Na minha interpretação... Depois do batismo, por exemplo, nem era o batismo ali. Os versículos 32, o versículo 35 e o versículo 43... e o versículo 1 do 2, eles me dão a evidência de uma cronologia. Não, tem uma cronologia de um dia para o outro, às vezes, 3 dias depois de alguma coisa, mas não necessariamente. Se ler o livro de João pensando em cronologia, não dá certo, porque não é cronológico. Ele está contando coisas que às vezes pode estar no final da vida de Jesus e coisas que estão no início. Ele é lembra-se que é um texto apologético. Ele está defendendo uma coisa, então ele organizou as informações de forma a deixar mais didático aquela informação, a essência do que ele quer mostrar, do que ele quer apresentar. Mas sim, pode ter fatos cronológicos aí. Então, mas igual falou, para dentro dessa questão do canal, é irrelevante. A questão de ter fato cronológico em um pequeno pedaço do livro, que está falando aqui de apenas alguns versículos num livro que tem mais de 20 capítulos, você não vai tirar, você não vai nem colocar e nem tirar o fato do livro ser cronológico ou não. Mas quanto tempo pessoal para celebrar num casamento? Era 3 dias? Não, mas era mais. Podia ser mais. Podia ser mais. Não era só 3 dias. Era 40 metretas. 40 metretas é uma medida que serve mais ou menos 40 litros. Não, quer dizer, uma metreta, né?
40 litros dá 120, seria 120 litros. Podia ser mais. E tem assim, eu ia falar isso mais para frente, tem uma questão peculiar aí na questão do vinho daquela época, porque os fariseus, existiam as medidas do vinho. Você pegava o vinho, diluía em 3 partes de água ou 7 partes de água. E era uma questão, não vou chegar aqui na questão se aquele vinho embriagava ou não. Isso não é a questão. Que eu acredito que aquele vinho também embriagava, porque a Bíblia, ela cita fatos de que não embriagueis com vinho e tal. Então, provavelmente... provavelmente aqui, o que aconteceu aqui, que eu ia até falar mais para frente, mas você já levantou essa questão. Aqui ele traz uma questão que, primeiro, a festa ela durava muitos dias, né? Podia ser mais de semana a festa. E tinha uma situação aqui que o noivo ele estava tranquilo, ele não sabia que o vinho tinha acabado. Então, na cabeça dele, o vinho ia dar para todo mundo ali fazer uso do vinho, né? E tem o fato, né, de que o vinho era misturado em certas proporções ali para poder... Então, se você contar 600 litros com a quantidade do pessoal que tinha ali pelos dias, talvez não fosse muita coisa, não. Talvez, tá? Mas isso aí também é uma questão que nós não vamos conseguir chegar à conclusão dela. Então, vamos lá, né? Nós começamos aqui a nossa leitura já. Então, irmãos, nós temos aqui, né? Eu comecei a falar aqui sobre que Jesus ele chega lá com os discípulos, inferi aqui que eram 6 discípulos por causa dos 3 dias. Há discordâncias, mas essas discordâncias não têm importância nenhuma no nosso desenvolvimento teológico aqui, né? Jesus ele chega lá, ele encontra a mãe dele. Alguns escritores, pelo fato de Jesus, os irmãos, estar ali com a mãe, dá a impressão que é uma família conhecida da família de Jesus, né? Aqui tá, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, né? Maria já tinha uma expectativa naquilo que Jesus podia fazer. Primeiro, por que ela chegou para ele e fala, porque não tem mais vinho? Com certeza ela acreditava que ele podia transformar água em vinho. Por que ela acreditava que ele podia transformar água em vinho, sendo que desde quando ela teve a revelação do anjo, Deus revelou para ela que ali ia carregar o filho, né? Jesus estava ali com 30 anos, ali estava carregando o ventre, o filho de Deus, ela tinha consciência que ali era o filho de Deus, então já existia uma expectativa no coração dela, aquilo que estava por vir, né? Aquilo que Jesus podia fazer. E era muito desafiador para ela, né? Ter pegado ele no colo, ter visto toda a fragilidade de um bebê, né? Ter visto toda a fragilidade de um ser humano, porque Jesus ele é um mistério, né? 100% homem e 100% Deus. Tanto que na cruz existe essa questão da morte de Cristo querer, lá no jardim do Getsemane, Jesus ele pede para passar o cálice, Deus passa de mim esse cálice, ou seja, que eu não passe por isso. E ele, de uma certa forma, ele é provado a cada instante porque ele podia se livrar de tudo aquilo com abrir e fechar de olhos, né? Porque ele mesmo fala, acaso eu não posso chamar uma legião de anjos aqui e poderá me livrar de tudo isso que está para acontecer? Então Jesus ele mostra, né, a questão da sua vontade ali de não passar por aquilo. Ele chora ali no jardim do Getsemane com tudo aquilo ali, né? E ele é provado a todo instante porque ele podia se livrar daquilo. E ele escolheu a cada instante se entregar como o cordeiro que morreu por nós, né? Como um sacrifício vivo, assim como o plano que Deus tinha traçado já desde a queda do homem, né? Então Maria ela tinha apenas essa expectativa, e eu fico pensando o que tinha no coração dela, né? Talvez o próprio Espírito Santo tocou no coração dela, chegou a hora.
Mas aí Jesus ele meio que joga um balde de água fria, entre aspas, né? Que ele vai e fala aqui para mim, talvez o versículo mais polêmico, mais controverso, com mais dúvida, que foi a dúvida do irmão Manuelino lá no acampamento, e que nós vamos discorrer sobre ela aqui, nesse momento, quando ele fala assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E é tão interessante que ao mesmo tempo que ele fala que ainda não é chegada a minha hora, ele vai imediatamente, ele fala com os serventes, né? A Maria, ela é tipo assim, Jesus fala que não é chegada a minha hora, é como se Jesus não importasse com aquilo que ele tinha falado e Maria também não tivesse importado com aquilo que ela tinha ouvido. Porque ela chega e fala, vira para os serventes e fala, fazei tudo que ele manda. E aí ele vai e manda encher as talhas com água, né? Que como Nádia adiantou, no total ali, 2 ou 3 metretas, dá aproximadamente um total ali de 600 litros de vinho que foram produzidos nesse milagre, né? E aí é muito interessante essa parte, porque traz para algumas pessoas que Jesus ele tinha sido desrespeitoso para com a mãe dele, né? Que nós vamos discorrer daqui a pouco sobre isso, nós vamos discutir sobre isso. Então Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente, né? Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, que era o responsável pela festa, o organizador, como se fosse o mestre de cerimônia, né? Que estava organizando ali. Eles o fizeram. E o interessante é que, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, os serventes não falaram nada para ele. O que os serventes pensavam também, né? Vamos ver, vou levar água, vamos ver o que ele vai falar dessa água que ele vai beber, né? Porque a Bíblia ela faz um parêntese aqui, né? A Bíblia, mesmo quando ela faz essas inferências, isso aqui não é à toa. E ela fala que, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os servos que haviam tirado a água. Então eles guardaram um segredo. Vamos ver o que ele vai falar quando ele beber isso aqui. Será que eles perceberam que tinha transformado em vinho pelo cheiro, né? Então, talvez eles mesmos ficaram maravilhados antes do tempo, mas é algo também que nós não vamos saber. O que eu acho mais interessante, gente, é que Jesus, para fazer o milagre, não fez nenhum salamaleque, né? Não chamou a atenção de ninguém. Na verdade, se você for olhar, Jesus não fez nenhuma oração, pelo menos que esteja relatada aqui na Bíblia. Pode ser que sim, a gente até acredita que sim, né? Mas, assim, é interessante porque a gente fica vendo esses fazedores de milagres, né, de hoje em dia. Você tem que pagar para receber seu milagre, você tem que morrer de jejum para receber seu milagre, você tem que fazer não sei quantas, né, idas à Aparecida do Norte para você receber seu milagre. E Jesus simplesmente mandou encher as talhas. Creio que ele deve sim ter agradecido a Deus e orado, porque era o que ele sempre fazia, nos outros evangelhos a gente sempre vê ele fazendo dessa forma, mas ninguém nem percebeu, assim, quem não estava próximo, nem percebeu o que tinha acontecido, né? É um ponto bem interessante, gente. E aqui, ó, e depois ele lhe disse, né? Aí o mestre de sala, ele bebe o vinho, ele fica meio indignado, ó, chamou o noivo. Chama o noivo. Ele não quis servir, assim, ele ficou impactado ali, chamou o noivo, chamou o dono da festa, né? Talvez ele se sentiu traído, ele se sentiu enganado, ele falou assim, você escondeu uma coisa, você guardou uma coisa preciosa aqui, não é assim que se faz uma festa, né? Aí ele disse, né? Ele já chegou e falou assim, todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve inferior. Tu, porém, guardou o bom vinho até agora. Mas aqui não fala o que o noivo falou, né? Interessante. Também não falou porque não é importante. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e seus discípulos creram nele, né? Depois disso, desceu ele para Caná da Galileia com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos ficaram ali não muitos dias. Você quer falar alguma coisa? Você está incomodado com alguma coisa? Você está
Parece que você está meio, né? Você está com um rosto diferente. Uma coisa que a gente pode aprender, né, inicialmente com esse trecho, é a participação de Jesus, né, numa festa social, né, que é algo que muitas vezes é condenado. Até hoje a gente escuta isso, né? Essa semana passada, né, Yasmin foi no aniversário de uma colega, e aí tinha outras colegas também que eram evangélicas, né, e tudo. E aí um dos pais proibiu a menina, falou assim, não, minha filha não vai no aniversário de quem não é crente. Então, evangélico. Quem não é evangélico. Então, a gente vê uma diferença de Jesus aí. Jesus era uma pessoa sociável, né? Ele sentava com os fariseus, ele conversava com eles, ele conversava com os publicanos, ele ia em festas sociais, né? E ele era luz ali em todos os lugares que ele ia. E também eu acho um ponto interessante, né? Coisas que a Bíblia não relata, mas o fato de Maria ter ido atrás de Jesus para uma questão dessa, milagrosa, provavelmente algumas coisas podem ter acontecido milagrosas, né? Mas que ficavam ali escondidos. Talvez esse foi o primeiro sinal, né, público. Foi a primeira coisa pública que Jesus, o primeiro milagre público que ele operou. Mas provavelmente, né, era o Filho de Deus ali, e ele ficava ali numa situação escondida que coisas aconteciam, né? Coisas poderiam ter acontecido desde a infância de Jesus, e Jesus talvez foi operando milagres, né? Por essa fala dá a entender, porque ela foi atrás dele porque alguma coisa, ela tinha uma confiança que ele poderia fazer alguma coisa, em termos de milagre, né? Eu acho é um pensamento interessante que eu nunca tinha pensado a respeito, né? A gente pensa que é o primeiro milagre, não necessariamente é o primeiro milagre público, não necessariamente é o primeiro milagre. Talvez ele curou muitas pessoas ali. Mas pode ser. É estranho Maria procurar ele para fazer um milagre, sendo que ele nunca fez um milagre antes. Não é estranho, porque ela viveu uma coisa muito maravilhosa, engravidar sem ter contato com homem nenhum. Ela viveu uma coisa extraordinária, né? Então ela guardou aquilo ali. Nós estamos discorrendo de coisas, irmãos, que a Bíblia não nos diz. Exato. Mas que são possibilidades. Eu concordo com você que pode ser, mas também pode não ser. Pode ser realmente o primeiro. Mas eu acho muito interessante eu falo assim, você olhar baseado no comportamento dela, parece que ela tinha uma confiança que ele poderia fazer alguma coisa. Eu particularmente acredito que o que você falou pode ter acontecido mesmo, pequenas coisas, né? Tem um evangelho apócrifo, né, gente, que ele não foi aceito para fazer parte, né, do que está na Bíblia, não foi aceito como autêntico, mas ele fala de milagres de Jesus quando ela era criança, né? Não estou falando que isso é verdade, mas é uma coisa que realmente eu acredito que Jesus era filho de Deus, mas ele era homem também. Então, como criança, ele deve ter sido uma criança normal daquela época. Mas ele sabia que ele era diferente. Eu creio que ele sabia. Então, assim, ele sabia o potencial que ele tinha, né? Uma coisa que eu quero também chamar a atenção de vocês aqui, eu estou achando engraçado aqui, que na hora que Maria falou com Jesus, né, que eles não tinham mais vinho, ela não pediu ele para fazer nada, não. Ela não pediu para fazer nada, ela só informou para ele que não tinha mais vinho, né? Então, assim, de repente, a ligação deles era tão grande, né, que a gente como mãe, às vezes o filho olha para a gente sabe o que ele está falando, o que ele quer, né? Então, o jeito de falar, né, a gente já sabe, já entende. Então, a ligação deles era de mãe e filho realmente, né? Na minha Bíblia aqui, fala assim, Jesus respondeu, o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Maria não se importou com essa resposta, para ele estar aqui, e só mandou os serviçais obedecerem a Jesus. Eu li alguma coisa, eu estou tentando lembrar onde que foi, mas eu não estou conseguindo lembrar direito. Mas fala que essa forma de responder aqui não era uma forma grosseira, não era uma forma que ele estaria ofendendo Maria. Tanto é que ela sempre não se importou, né? Mas que muita gente fala, não, Jesus foi desrespeitoso com a mãe dele, né? Mas eu li alguma coisa nesse sentido, depois eu vou até procurar, ver se eu acho novamente. Eu sei que foi na internet, mas eu não me recordo onde. Em que fala que não era uma forma desrespeitosa de tratar a mãe. Então, que por isso que ela
nem se importou e só falou, obedeça, né? Faça tudo que ele mandar. Nós vamos chegar lá também, mas nós primeiro vamos falar agora, já que a gente já leu todo o contexto aqui das bodas de Caná da Galileia, do versículo 1 ao versículo 12, né? Vimos algumas particularidades de cada versículo, nós vamos começar de novo agora, né? E aí nós vamos pegar a questão das características, né? Agora, desse milagre. Uma coisa muito importante que eu aprendi aqui, eu vou falar para vocês a frase mais importante que eu aprendi aqui na Bíblia, lendo e estudando aqui sobre as bodas em Caná da Galileia. Todo milagre que Jesus fazia, ele tinha um propósito e tinha todo um contexto teológico envolvido nele, né? Todo milagre, todo, tinha um contexto teológico envolvido ali e tinha um aprendizado muito grande, né, envolvido aqui, né? Então, primeira coisa, então nós vamos discorrer sobre essas questões agora. Então, primeira coisa, né? Aonde é que Jesus fez esse, não vou falar que é o primeiro milagre, mas esse primeiro milagre público, esse primeiro impacto na sociedade? Foi, né, Diego já falou aqui, que foi numa comemoração, e não é em qualquer comemoração, é um casamento. E o casamento, como nossos queridos pastores falam, é uma é uma instituição sagrada, né? Então aqui, ó, Jesus faz seu primeiro milagre em um casamento. E se relaciona com a igreja, né? O casamento, na verdade, tem essa relação, né? E a Bíblia, ela traz essa relação da igreja sendo a noiva e ele o noivo, né? Então, Jesus, ele chega para um casamento onde há a união de um homem e uma mulher e chegou o noivo que todo mundo esperava, que é a salvação da humanidade. Porque nós, como igreja, somos o quê? A noiva do Cordeiro, né? E Jesus é o grande noivo. E sempre teve essa relação e chegou, né? Então, mais uma vez, Jesus mostrando ali quem ele era e fazendo todo esse paralelismo ali no casamento e o próprio resgate de Deus. Deus resgatando a humanidade. Porque Deus, ele perdeu o relacionamento com a humanidade lá na queda de Adão. E a restauração, ela estava chegando, né? E nada, e isso é espetacular, quando você vê essas particularidades, né? Quando você começa a entrar na palavra de Deus e começa a ter essa percepção e avaliar cada letra, cada versículo ali, e a palavra de Deus, ela traz essa riqueza. Às vezes, nós somos tão cegos que de tudo isso que nós lemos aqui, o que o pessoal pega? Ah, Jesus foi rude. Só isso. Ah, Jesus foi rude com a mãe dele. 90% das pessoas acreditam assim, eu acho, né? Se eu pedir para vocês levantarem a mão aqui, quem é que acredita que Jesus foi rude? Talvez vocês não vão levantar por várias questões que nós já estamos estudando há muito tempo. Nádia já deu uma pincelada aí do conceito daquilo que ela leu, daquilo que ela acredita, e nós precisamos, mostra mais uma vez o quanto que nós precisamos ler a Bíblia. Então, existem pessoas que já leu a Bíblia 5, 6, 7, 8 vezes e ainda tem a dúvida, Jesus, ele foi mal educado com a mãe dele? Ele foi, né? Então, existem algumas questões, quando a gente para imaginar que existe muito mais coisa na palavra de Deus, e quando, para você ver essa questão do casamento, isso também é um impacto muito grande, porque Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E Jesus, ele faz esse primeiro milagre público dele num casamento. E ainda transformando água em vinho. Olha o paralelismo. Olha a questão da água. Olha a questão do vinho. Por que água? Por que vinho? Por que transformar água em vinho? E a palavra de Deus fala, né? Que
Vários teólogos também costuram isso, o casamento como um cordão de 3 dobras, o homem, a mulher e Jesus, as 3 dobras indestrutíveis. E Jesus é essa terceira dobra que chega nesse casamento porque é uma festa que tinha muitos dias e o vinho acabar ia ser uma questão vergonhosa. Imagina só a noiva, no momento de mais alegria dela, passar uma tristeza e uma sensação como essa, né? Vocês lembram o casamento que teve ali numa igreja aqui em Montes Claros, que estava tudo preparado, era um casamento de alto padrão. Na hora do casamento choveu. A água entrou na igreja toda, não sei nem como é. A noiva, ela foi carregada, o carro não conseguiu entrar, ela foi carregada, né? E eu nem sei como é que foi celebrado esse casamento, eu só sei que foi no meio da água, debaixo da água, e depois tinha a festona lá para frente. Mas imagina só um infortúnio, né? Isso passou, irmãos, eu acredito que foi no Jornal Nacional, passou essa história aqui. E foi aqui em Montes Claros, foi na Rosa Mística. Foi na Rosa Mística, né? Eu acho que, não sei se isso passou no Fantástico, foi uma coisa de repercussão nacional, né? Foi na última chuva, foi nas últimas chuvas. Passou no Fantástico. Foi no Fantástico, passou. Então, assim, foi uma coisa, imagina só, né? Ela é conhecida nacionalmente por causa de um infortúnio no casamento dela. Então, já imagina só os jornais lá em Caná da Galileia falando que o casamento, né, o vinho tinha acabado. Então, isso não ia ser uma coisa muito boa. É brincadeira, irmãos. Naquela época não tinha jornal, não. A não ser o jornal falado, né? O jornal de boca a boca, né? Então, então isso é muito interessante. E por isso que eu falei que a frase mais importante que eu tinha para falar aqui para vocês, que cada milagre de Jesus ele traz um aprendizado. E Jesus chega num casamento, ele já transforma a vida dessas pessoas aqui, e ele mostra muita coisa aqui para a gente. E que nós vamos falar aqui nas nossas discussões aqui. E eu tenho que ser bem rápido, porque eu preciso terminar essa aula hoje. Então vamos lá. Então nós falamos do primeiro elemento, né? O casamento. Jesus ainda entrou no casamento, né? E imagina que convidado, né? Era o convidado que todo mundo queria ter. Imagina, você chega no Jesus é seu convidado, você fica simplesmente despreocupado, porque não vai acabar o bolo, não vai acabar o refrigerante, não vai acabar, né? Assim, aí você vai para o seu Jesus, acabou o pastel, né? Então, e era um casamento, isso é uma coisa muito importante ali, foi uma coisa muito bacana, e Jesus ele chega nessa instituição preciosa, ele opera esse milagre, e ele transforma água, que é um líquido precioso, em outro líquido precioso, que tem um outro simbolismo ainda, que nós vamos falar agora, que era o vinho, né? Então, o vinho ele tinha algumas características. Eu tirei aqui porque eu queria ouvir de vocês. Qual que é a característica que o vinho tem? Que o vinho tinha, e de tudo aquilo que a gente aprende sobre Bíblia, né? Afinal de contas, tem uma taça aqui na Santa Ceia simbolizando o vinho e que vocês irão beber essa noite, né? Então, qual que é o simbolismo do vinho? O que traz? Por que Jesus transforma água em vinho? Tem gente que fala assim, tem uma pessoa, uma compartilhou comigo, eu também era uma dúvida que eu tinha, bem quando eu era bem novo, convertido, falei assim, nossa, como é que Jesus transforma água em vinho e dá vinho para o povo beber? Mas tem outras questões por trás disso. Então, às vezes, toda pessoa que ela não tem o discernimento da palavra, ela sempre vai por questões que não são importantes. Isso não é uma questão muito importante, porque o mais importante é aquilo que nós vamos falar aqui agora. O simbolismo do vinho, o simbolismo do casamento, o simbolismo de tudo isso aqui, Jesus o noivo. Isso ninguém presta atenção, porque precisa de uma revelação que vem do Espírito Santo, né? Igual eu comentei para vocês, tem um amigo meu que falou assim, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender nada que está escrito lá. Mas eu continuo lendo, né? Eu até brinco com ele nesse sentido, né? E no momento certo, Deus vai falar com ele. Amém. No momento certo, Deus vai falar com ele. Então, o primeiro elemento aqui é o casamento, pode. O vinho
qual que é o impacto do vinho? O que vocês acham, né? O vinho na Bíblia, ele representa a alegria, né? Então, assim, se você pegar o momento histórico, Israel estava passando por aqueles 400 anos de silêncio profético. Deus né? cansou daquele povo. Um período de tristeza, de tribulação. E Jesus veio e trouxe o vinho novo, o bom vinho, a alegria para esse povo, né? Para mudar a vida desse povo. E aí, depois disso aí, mudou tudo na vida, né? Inclusive na nossa vida, né? Porque se não fosse Jesus, o que seria da gente, né? E essa alegria que só Ele pode nos dar. E é importante, porque Jesus é a nossa alegria, a alegria é um fruto do Espírito Santo, e o velho Simeão, quando ele pega Jesus, ele fala, Deus, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação de Israel. Imagina a alegria dele, né? O vinho, ele tem um simbolismo de alegria, de poder trazer a pessoa a descansar também. Que nós olharmos assim, o que é o vinho na Bíblia? Ló, ele fabricou um vinho e bebeu e ficou bêbado, né? Se nós olharmos assim também, os filhos de Noé, foi de Noé? Foi de Noé que ele embebedou e o filho dele viu ele nu. Né? Então, para Deus, o vinho, realmente, ele traz alegria, ele é terapêutico. Né? Paulo ordena a Timóteo a beber um pouquinho de vinho por causa da enfermidade dele, que tem um remédio. Então, se nós olharmos assim, tem coisa na Bíblia que o vinho, ele é uma bebida que ele faz bem. Agora, tem pessoas que, às vezes, não sabem dosar isso. Né? Aí, toma e sai fora dos padrões. Embriaga. E Paulo ainda diz que não embriagueis com vinho. Eu tive um contato com o pessoal. Quando eu fui fazer faculdade, eu aprendi isso na faculdade. Que eu nunca entendia por que as pessoas bebiam tanto até cair. Aquela, né? Bebe, aquela confusão, aquele batedor. As festas tinham 10 engradados de cerveja e 1 quilo de carne, né? O churrasco. É um inferno, Deus me perdoa, mas eu não tenho. Né? E aí um dia um amigo meu me falou assim, a gente bebe para ficar tonto, porque cerveja é uma coisa horrível, mas do vinho você nunca vai poder falar isso, porque o vinho é realmente gostoso. Né? E o vinho tem várias qualidades de vinhos e grau também de álcool nele, né? Depende do tempo de fermentação. Só fazer um parêntese aqui, irmãos, eu não vou ser insensato e jamais vou entrar nessa questão se crente pode beber ou não vinho, tá? Jamais é a minha pretensão de trazer isso para cá e não estou colocando isso para cá, né? Agora, embora eu já tenha a minha opinião formada, mas eu não vou compartilhar agora aqui com vocês. Porque mas é interessante, eu tenho essa curiosidade, viu, Alisson? Apologia, vai por exemplo, assim, curioso. Nós não fazemos apologia. Você pode beber um pouquinho de vinho, que nós sabemos que tem pessoas que têm reage de maneira diferente, né? Então, tem pessoas que às vezes que ele já bebeu uma vez e se ele beber uma coisa existem pessoas que realmente não podem beber. Não podem beber. Então, a maneira que para você não escandalizar, é melhor você evitar. E a palavra de Deus diz, evita aquilo que tem aparência do mal. Se vai te trazer o mal, não faça, querido. Né? Rapidinho, só para encaixar algumas coisas que foram ditas, gente, só para a gente entender também que para fazer a leitura bíblica, eu não sei se eu vou falar certo, a gente tem que fazer a exegese do texto. Ou seja, quando você está lendo esse texto, você não pode pensar no nosso contexto de Brasil, falar vinho, o que representa o vinho para o Brasil. Para você ter a amplitude, lembrando que João ele trata os milagres de Jesus como sinais. Então, realmente, ele relata um fato que aponta para uma coisa maior. Né? Então, isso, na verdade, que é a nossa maior discussão. O que é essa coisa maior que Jesus estava apontando ao transformar água em vinho naquele contexto judaico daquela época?
O que representava o vinho para aquelas pessoas daquela época? Porque a gente entende melhor. Entendeu? Igual na aula, quando a gente falou sobre evangelho, o que era evangelho na cabeça daquela povo daquela época? Porque para a gente é totalmente diferente. Quando a gente fala apóstolo hoje, a gente pensa numa coisa, que Jesus, de certa forma, ressignificou uma palavra que era uma palavra romana e transformou essa palavra numa palavra cristã. Praticamente ninguém consegue pensar apóstolo num contexto romano hoje mais. Ninguém consegue pensar evangelho num contexto romano. É que ele tomou para si aquela palavra. Mas quando falava para aquelas pessoas da época, fazia as ligações. Então, na verdade, o interessante para a gente entender do vinho, né, e dessa passagem, é entender o sinal, o que era um casamento para aquela época, o que era um vinho para aquelas pessoas. E aí eu acho que o nosso entendimento expande. Eu concordo com você, só que não tem como não falar das impressões que as pessoas têm. E, na verdade, essa discussão toda que começou, por quê? Porque é uma questão que as pessoas lançam luz na palavra, né? Por que Jesus, a questão toda começou porque é a seguinte pergunta: por que Jesus ele transforma a água em vinho e dá a entender que ele deu alguma coisa que não seria boa para as pessoas? Dá a entender. Aí nós levantamos a discussão. Não, mas o erro está nisso. Não, mas aqui é só um parênteses, porque nós vamos continuar aqui toda a questão. Não estou criticando. Não, mas assim, eu acredito que essas discussões elas são boas. Não entenda, mas pera cá. Entenda da mesma forma que a questão dos 3 dias também não tinha importância nenhuma. Então, eu acho que são discussões que até vai aguçando a gente a querer entender. Não, moço, você não está entendendo. Uma coisa que nós temos que pensar, nós, estudantes da escola bíblica, do Roxo Verde, nós não podemos cair no erro de ler alguma coisa da Bíblia e trazer literalmente para o contexto brasileiro de 2020 anos na frente. Tem muita diferença, entendeu? Então, é nós que estamos aprendendo a estudar a palavra, nós temos que tomar esse cuidado, mas no contexto geral vai acontecer isso que você está falando. Não estou dizendo que está errado, e realmente é o que mais acontece. A gente lê a Bíblia, a gente tenta espelhar o que nós estamos vendo no contexto de 2020 anos depois. E não dá para fazer isso diretamente. A gente acaba perdendo a qualidade ali da mensagem que está acontecendo. Então, na verdade, que eu estou dizendo isso não é nenhum tipo de crítica, mas é um alerta para nós não deixarmos isso acontecer. Então vamos lá. Análise histórica do texto, né? O vinho, como o irmão Geraldo falou, tinha também essa questão de ser usado como medicamento, né? A gente pode olhar lá na parábola do bom samaritano, que o samaritano, quando ele socorreu o judeu, ele usou vinho para poder limpar as feridas e tudo. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, gente, a comida daquela época era insossa. Eles tinham basicamente sal, né? Usavam algumas coisinhas ali, mas se você for olhar que o vinho acrescentava um sabor a mais também no alimento, entendeu? Para ficar mais aprazível, né? Mais gostoso mesmo. Então, assim, então, vinho é alegria, é cura, é sabor, né? É mudar a vida da gente totalmente, né? O que representa, meu ponto de vista, o que representa o vinho aí nessa passagem. E outra coisa, se você procurar na Bíblia, de capa a capa, você não vai encontrar em lugar nenhum falando que você não pode beber. Fala que você não pode se embriagar, né? Você não pode se embriagar, porque isso aí é ridículo, realmente. Realmente isso aí vai ficar tanto no contexto antigamente como o de agora. Não tem, o de agora também né? Só que o de agora o povo não usa só vinho, o povo usa outras porcarias. Né? Isso mas desde sempre o que a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Então, assim, não há proibição para você usar. Eu não estou fazendo aqui a defesa de que você deva beber, não é isso. Mas, assim, nós sabemos como agir, porque Deus nos ensinou a agir. Né? Eu já falei até com o Lindy, com o pastor Geraldo, pastor Alquimia, eu falava assim, de vez em quando eu tomo, sim, um pouquinho de vinho. Eu tomo, não me faz mal, não fico bêbada, não tenho necessidade de beber mais, mas eu sei que tem pessoas que não podem. Então, eu nunca vou beber na frente de alguém que eu sei que... Aliás, não vou escandalizar os irmãos, né? Mas é o meu ponto de vista. Então, assim... Então, assim, mas a gente sabe por quê? Porque Deus fala no nosso coração, e a gente respeita o nosso próximo.
Mas é isso aí que eu entendi, é que o vinho representa, então, a alegria, cura e Boa, sabor. ótimo. Amém? Show. Eu até agradeço por essas questões que vocês colocaram, porque não eram questões que eu tinha pensado. Nós temos que analisar tudo que nós estudamos na palavra de Deus. Por exemplo, que se nós estamos falando agora sobre o vinho, a importância dele, né? E ele tem trazido benefícios, mas tem trazido malefícios também para muita gente, que às vezes não sabe controlar, né? Vou citar um exemplo aqui, por exemplo. A maconha para nós aqui no Brasil o cara que é maconha, mas tem outros países aí que é terapêutico. E até na medicina brasileira já está estudando isso, usar maconha para poder, para benefícios, né? Então, são coisas que nós precisamos entender que no contexto, igual o Diego falou, naquela época, o contexto de vinho era uma coisa. Hoje, se nós trazemos para a nossa cultura hoje, nós escandaliza assim então, aquilo que vai escandalizar, trazer malefício, então não use, não faça. Mas se é uma pessoa que tem domínio, conhece, sabe, e não vai escandalizar, porque se tem pessoas assim que às vezes com qualquer coisa escandaliza. O oficial escandaliza se a mulher vestir calça comprida, né? Se usar batom, tem pessoa que escandaliza se usar um brinco, ela está saindo fora dos padrões do que é mulher santa. Então, querido, hoje nós precisamos ter muito cuidado, analisar tudo, saber o que é bom, você deve absorver, mas o que é ruim é melhor você deixar de lado e deixar que o Espírito Santo orienta para que nós possamos ter uma vida, comunidade e ser bênção para outra pessoa. Não estou falando de contexto histórico, mas contexto atual, gente. Por exemplo, os países da Península Ibérica, né, Portugal, Espanha, até na França, na Península Itálica também, Itália, Grécia, o pessoal tem o costume de tomar vinho, né? Eles tomam um cálice de vinho nas refeições e tal. Não é que eles não bebem para embebedar, mas eles têm o prazer de tomar um cálice de vinho nas refeições, e foi constatado através de um estudo mundial que essas pessoas que consomem o vinho com parcimônia, lógico, eles têm o coração melhor do que de qualquer outro país. Então, assim, comprovando que realmente é terapêutico, né? Então, eles falam, é o azeite, né, e o vinho. Então, assim, é o azeite representando o espírito e o vinho representando a alegria. Deixa eu atrapalhar Geraldo aqui. Uma vez... Nós aqui no Brasil, por exemplo, a bebida que nós mais consumimos, o café. O café para muitos é benefício, mas para outros não tem jeito. Ele traz ansiedade, traz... Pois né? E aí tem pessoas não, que gostam e não ficam sem o café, né? Uma vez, a gente recebeu no MTC uns alunos do Rio Grande do Sul. E um certo dia, todas as segundas-feiras, eles saíam para, tipo assim, ter um momento de coinonia, era como a gente chamava. E não ia ninguém da liderança, somente a pessoa responsável, um dos alunos que era o líder, e todos eles. Então, chegando no shopping, os meninos do Sul pediram vinho, que lá para eles é normal, não tem nenhum problema. Só que os daqui, da região norte de Minas, se escandalizaram e já chegaram no MTC falando para a liderança que os meninos tinham bebido vinho, que eles não eram crentes, que eles eram uma farsa dentro do seminário, não sei o que, E isso levou reunião de liderança mesmo, de análise, de avaliação, de carta, de disciplina para esses rapazes, né? Tinha até um que era de Xixerê, o nome do lugar. E mandou uma carta. Eu lembro que na época a liderança decidiu enviar uma carta para a igreja,
né, falando que aqueles meninos estavam em disciplina, era a primeira disciplina deles no MTC, e a terceira eles seriam mandados de volta, né, para a igreja. E o pastor respondeu da seguinte maneira: irmãos, eu entendo a colocação dos amados, porém, é uma cultura que nós não criticamos e não condenamos como igreja, né? Então, a igreja lá no sul, eles não têm nenhum problema com relação a isso, que os irmãos façam isso. Aí ele colocou um parênteses dizendo, eles estão errados pelo fato de ter feito em público junto com outras pessoas que não tinham esse conhecimento que a nossa igreja tem, né? Então, assim, para eles lá é normal, porém, não em público, e eles realmente assinou que o MTC tinha colocado, porque os meninos não deveriam ter feito da maneira que foi feita. Então, realmente, no contexto, como o Diego disse, a gente precisa entender os porquês, né, das coisas, a localização onde a gente está colocando, porque tem algo que talvez para mim eu não vou escandalizar, mas o irmão que está ao meu lado, ele vai se escandalizar sim. E a palavra de Deus disse que nem tudo nos convém. Então, pensando no nosso contexto brasileiro, cultural do que a gente vive, né, o vinho ele seja uma alegria exacerbada, uma coisa exagerada. Tem outra questão também que eu lembrei do MTC, foi os africanos que chegaram aqui e viram o pessoal tomando café. Né? E Tiambu. E Tiambu, assim, era pecado. Tinha um dia que a gente brincava, eles faziam uma fogueira lá, né, porque era muito frio. E aí, um certo dia, os meninos falaram assim, ó, Tiambu, a gente vai levar uma lista de pecados para jogar no fogo da fogueira, né, lá para queimar os pecados. E aí ele colocou café. Porque café para eles era tipo um pecado. E ele era um africano de Guiné-Bissau. Aí eu falei, então nós todos vamos ter que ir para a fogueira, porque nós tomamos café. Então, assim, eu não é uma vou questão mais, cultural. Apesar, gente, assim, o tema é interessante, mas a gente tem que tomar cuidado, que são temas profundos que a gente está tratando superficialmente. É igual o tema da música na semana passada, o tema de roupa. Eu acho que vamos seguindo com a ideia geral, porque senão a gente vai acabar... A irmã Adriana até levantou a mão, queria falar, eu vou deixar ela falar logo depois, mas vamos tomar cuidado, porque às vezes tem gente que vai tomar um partido de uma coisa sem entender o contexto geral. Há todo um contexto que é profundo, e é até uma boa ideia, talvez um dia a gente pegar aulas desses temas. Pô, aula de bebida. Eu já adiantei aqui que a minha eu não tenho... Para a gente poder olhar todos os lados e entender. Tá bom? Eu já adiantei que eu não tenho pretensão nenhuma de discutir esse tema aqui. Mas eu acho que, como é uma ansiedade da igreja, como é uma coisa que as pessoas têm, a gente tem que falar, ó. Não estou falando que você vai falar, mas que a gente tem que falar, porque é dúvida das pessoas. E às vezes a gente quando entra nesse caso, igual foi o caso da música na semana passada, foi. Então, por quê? Porque as pessoas estão querendo saber. Vamos, que eu tenho 15 minutos para terminar tudo. A irmã Adriana eu vou terminar. Vai falar. Deixa ela falar, porque ela levantou a mão várias vezes. Pode falar, irmã Adriana. Eu vou citar duas situações aqui breve. Sempre tive raiva de bebidas alcoólicas, tudo que se diz gêneros de drogas, né? E eu incluo a bebida como uma droga. Eu, Adriana. O primeiro passeio que eu fui a Gramado, chegando lá, a gente faz um passeio na Maria Fumaça. E eles dão um vinho para degustar. Como eu tinha curiosidade de conhecer o vinho famoso de Gramado, fui fazer essa degustação. Como é que é? Brincadeira. O que você falou? Repita. Pecou. Peguei. Mas tem anos, Alice. Não era tão convertida. Aí, peguei, né? Bebi. Eu fui para Gramado também, eu resisti, eu não provei. Eu não estava lá, eu não sei. Amém. Eu acredito. Tomei. Mas o que eu quero falar, né? A palavra que Lindy falou, né? A família, depois que eu fiz isso, a família do meu esposo que estava conosco, elas ficaram, e eles que se escandalizaram. E eles o que fazem? Eles bebem, né? Nunca tinha me visto eu fazer isso e eles se escandalizaram. A Adriana bebeu. E depois daquela cena, para eles eu me tornei praticamente uma alcoólatra, né? Porque eles acharam que eu bebia. E eles sempre sabem que eu não bebo. Foi só aquele momento. Então, assim, é uma situação que é o que o Diego falou. Se a gente for pegar
e a Bíblia antiga, né, e passar 22 anos agora, tem situações que hoje o povo aponta, condena, te julga, e por nós sermos cristãos, nós somos condenados mais ainda, né? E perdi meu pai por alcoolismo, isso me deu ainda mais indignação, raiva. Outra situação, a outra, eu falei duas, rapidinho. A minha família tem na minha família tem uma família que pensa dessa forma, pode beber vinho. E eles sempre trouxeram isso desde da criação dos meninos, dos filhos deles. E hoje eu vejo que a filha está se tornando, ela não toma o vinho só por tomar, ela está tomando vinho além. Então, assim, por isso que eu falo, nós devemos ser exemplo, porque às vezes o exemplo que você está achando que é normal para você, para a criação dos seus filhos, não está sendo. Era só isso. Obrigada. Ok. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, só reforçando aquela ideia. Gente, isso é um tema muito profundo. Não dá para tratar como um subtema de uma aula que está num outro caminho. Eu acho que a gente tem que seguir esse outro caminho. E aí, em algum momento, sim, a gente tem que voltar, né, presidenta? Vamos montar, talvez, alguma aula. Já tem dois temas, né? A música, né? E o vinho. E muitos outros, gente. Vamos lá. Roupa, música, vinho, tudo da cultura, né? Vamos cultura, lá. Eu realmente tenho 12 minutos aqui, eu não vou deixar vocês falar mais. Tatuagem era pecado até virar sobrancelha. Tá, vamos lá. Ó, então o que nós estávamos falando aqui? Que o vinho era um artigo indispensável para a alimentação na época. Na Santa Ceia temos, né, o simbolismo do pão e o vinho como símbolo, o pão como símbolo do corpo e o vinho símbolo do sangue. E isso é muito importante, que alguns teólogos dizem que quando Jesus fala aqui, mulher, ainda não é chegada a minha hora, ele quer dizer do sacrifício dele lá na cruz. Isso é uma proposta de teólogos. Eu também não vamos aprofundar aqui, também não vou deixar vocês falarem acerca disso. As instruções rabínicas da época também sugeriam a mistura de 3 ou 7 partes de água no vinho. Agora, embora fosse indispensável para a alimentação, o seu uso excessivo era condenado. Na Bíblia, eu vou ler aqui para vocês o versículo, o Levítico 10, 9, que diz assim, está errado, é 9 e 10, deixa eu ver. Levítico, eu li aqui agora. Gente, eu tinha lido esse negócio aqui agora. Perdi. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Agora aqui mostra uma condição específica e tudo mais. O que significava a falta do vinho lá naquela época? Era uma ocasião festiva, o casamento normalmente tinha aproximadamente, podia se prolongar por muitos dias, né? Era uma desonra para a reputação do hospedeiro, né? Imagina só, toda aquela alegria, você não tem comida, você não tem, né? Falta o vinho. E no Oriente, a questão da hospitalidade era um dever sagrado. Mais uma vez o que Diego falou, a questão da cultura da época, o que era a hospitalidade, a festa, o que significava tudo aquilo ali. Realmente faltar o vinho ali era uma situação muito grave para acontecer naquele casamento, né? E a falta do vinho trazeria uma profunda humilhação para a família. Então Jesus estava lá e graças à presença de Jesus, aí que nós podemos fazer várias alusões para isso, né? Jesus não permitiu que isso acontecesse para aquela família, com todos os significados. Diego já adiantou aqui a minha apresentação aqui, que na verdade, cada milagre de Jesus, João mostra os milagres de Jesus como um sinal, e tem toda uma teologia nisso, né? O vinho, a multiplicação dos pães, a cura de um cego, a cura de um paralítico, né? Porque, na verdade, Jesus veio a esse mundo desfazer as obras de Satanás e fazer e religar novamente entre Deus e o homem.
E todas essas misérias que o homem vivia até então, ele vivia pela falta da comunhão e do relacionamento com Deus. E cada doença, o paralítico, a cegueira, ela tinha um significado também espiritual, né? E aí nós vamos entrar aqui na questão da abordagem, como Maria aborda Jesus, né? E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, quando Jesus fala isso aqui, muitas pessoas pensam, né? Jesus faltou com respeito. Por que Jesus faltou com respeito à mãe dele? Aí, Nádia já adiantou aqui a questão da perspectiva, né? Então, tem algumas coisas que nós precisamos elucidar aqui para vocês, né? Vamos elucidar juntos. Primeiro, eu afirmo para vocês, é claro, Jesus não foi descortês ou rude com a mãe dele, em hipótese alguma. Isso aqui é tudo uma questão de cultura. Até porque o verbo que ele usa, mulher, é o mesmo verbo que ele usa mulher quando ele está na cruz e pede João para cuidar da mãe dele. Fala assim: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, na verdade, ele traz uma cordialidade muito grande, um respeito muito grande, quando ele se dirige a Maria como mulher, porque o significado, né? O significado, em algumas traduções, é o significado de senhora, madame, é um patamar acima de como as pessoas realmente se lidavam uma com as outras. Mais uma vez, a questão cultural. Então, de forma muito respeitosa, ele fala com ela ali, né? Da mesma forma como ele falou na cruz, morrendo da forma como ele estava morrendo e preocupado. Quem vai cuidar da minha mãe? Como é que vai ser? Né? Sim. E outra coisa que a gente não consegue captar nesse ponto é a entonação, né? Como foi dito isso? Porque da forma como você lê, você pode pensar uma entonação diferente, né? Um exercício que me ajudou muito, que mudou a minha forma, às vezes, de ler a Bíblia. Ellen já falou aí hoje mais cedo, eu sempre falo, né, daquela série do The Chosen. É muito legal. Recomendo. O 8º episódio da primeira temporada é As Bodas de Caná. E, na verdade, por exemplo, uma coisa que marcou muito, a conversa de Jesus com Nicodemos. Eu lia muito de um jeito, era uma conversa dura. Aí, quando eu assisti na série, eram as mesmas palavras sendo de outra forma falada. E eu acredito muito mais num Jesus, assim, um Jesus leve, sabe? Não uma pessoa pesada, sabe aquelas pessoas... Às vezes eu lia muito a Bíblia, Jesus um cara muito duro, muito rígido. E quando eu vi, né, assistir daquela forma, me ajudou poxa, talvez são as mesmas palavras com entonações diferentes, num contexto diferente, porque a escrita judaica ela é muito direta, tá? Então eles não floreiam muitas coisas. Ele, por exemplo, ele conta o caso de Nicodemos ali, às vezes com 3, 4 versículos, sei lá quantos são. Mas, na verdade, provavelmente foi uma conversa muito mais extensa. Eles falaram, talvez, de coisas do cotidiano, que João não quis falar. Ele foi diretamente no ponto que ele quis e resumiu as coisas. Então, a gente pode ter uma leitura diferente, tá, gente? Nesse sentido aí, de Jesus ser ou não ser, não dá para entender baseado nessa entonação, né? E pensa, por exemplo, uma coisa que me faz pensar, as crianças gostavam de Jesus. E você já viu gente sisuda, criança chega perto? Gente dura, gente... sargentão, né? Não sei. Exato. Então, provavelmente, Jesus era um cara leve, era um cara bacana, divertido, porque até as crianças queriam ficar perto dele. Então, tem um sentido nisso que, às vezes, a leitura resumida da Bíblia, assim, não starta, né? Eu falo de mim, que eu lia e, realmente, eu tinha uma visão de Jesus muito sério, muito duro com as pessoas. E hoje eu já consigo fazer uma leitura diferente. As pessoas de casa não escutam se você falar. Aqui no Brasil, nós somos pessoas muito doídas. Qualquer coisa que fala pra gente, porque você foi grosso comigo. Principalmente aqui no norte de Minas. Eu tava até comentando lá em casa outro dia
que uma colega minha falou na faculdade que ela acha que uma das pessoas que as pessoas mais têm medo de conversar na sala sou eu, porque eu sou muito grossa. Aí eu fiquei assim, mas eu sou grossa? Aí falou, mas a gente já reparou que é seu jeito. Aí eu fiquei assim, gente, mas eu sou grossa? Eu estava falando lá em casa também, mamãe sempre fala, que a gente não pode falar nada, porque tudo que a gente fala, às vezes eu estou falando normalmente, e as pessoas já se sentem magoadas. Às vezes nem é pela entonação, mas às vezes pela forma que você fala. Ou às vezes eu vou fazer alguma coisa, aí alguém fala para eu fazer de outra forma, eu falo, não, mas eu não quero fazer assim. E minha mãe fala, você tem que ter cuidado, porque olha como é que você falou com a pessoa. Mas, gente, às vezes eu realmente não quero. E eu já vi também em outros lugares que em outros países não é assim. Já viu série dos Estados Unidos? Já viu filme? O povo conversa e é isso e pronto. E ninguém fica se doendo, entendeu? Ana Lu, ela assiste também alguns doramas que você vê o diálogo do povo, o povo vira pro outro e fala, eu não tenho o dia todo. E eu falei, nossa, que grosseria. Aí ela falou para mim, mas ela realmente não tem o dia todo, não. Então, a gente tem que parar de se doer com as coisas, principalmente quando a gente está lendo uma coisa que é de outra cultura, de outro povo, e que entende de outra forma, mais além ainda do que esse ponto de entonação. Mas também é relevante. Na empresa onde eu trabalho, tem muitas pessoas que vêm de fora, e uma reclamação muito comum é que o povo, que eles acreditam que o povo da cidade é muito casquinha de ovo. Principalmente o povo que vem do sul. Principalmente o povo que vem do sul reclama muito, assim, não pode falar nada, que já fica com raiva. Vocês falando aí, eu estava meditando aqui, ela falando lá, e Alisson, que acontece muito isso lá em casa, com esse aqui, ó, Juvenal. Ele, às vezes, acho que aqui na igreja também, vou dar um exemplo aqui da igreja. Ele vai conversar um assunto com uma pessoa, ele fala tão assim, que a pessoa fala, aquilo é mal educado. Eu já falei para ele, conversa mais baixinho e para de gesticular mais um pouco. E, às vezes, as pessoas te veem de outra maneira, você é grosseiro, mas não é. É o jeito dele falar. E tem muita gente da família dele que é assim. Essa semana mesmo eu estava chamando a atenção dele. Ele vai, tipo, apaziguar um caso, por exemplo, ele chega e, cara, não sei o que, o cara já vai em cima, um fato que aconteceu uns dias aí. E aí, é a forma dele falar. Então, quem vê de longe acha que ele é aquela pessoa assim, grosseira, entendeu? Mas eu estou falando aqui para vocês, que eu acredito que já aconteceu isso aqui também, viu? Então, estou pedindo perdão em nome dele, viu? Ele... Não é isso que, às vezes, muita gente aqui imaginou. É a forma dele falar, dele chegar em cima. Eu até comentei com uma pessoa, não lembro quem foi agora, esses dias, até um presente que ele vai me dar, ele me dá o dinheiro. Não é verdade? Ele já chega e pega o dinheiro. Toma aqui. Você comprar, exemplo, Dia das Mães. Que eu não sou mãe dele, mas ele dá, né? Toma aqui. Você comprar um presente, aquela forma assim, como se eu não quisesse. Grosseira, sabe? O que você comprou para presente? Eu não sei comprar, não sei se eu gosto, eu não sei comprar nada para mulher. Então, isso aí, para quem está vendo de longe, fala, nossa, que homem grosseiro esse, mas não é, viu? É a forma dele falar, viu? Eu passo por isso, né, gente? Eu trabalho com meu filho, né, com o João. Quem conhece o João já tem 36 anos, é homem, né, homem feito já. Então, o João me chama de véia, né? Ô, véia, tá para lá, véia para cá, véia para lá. Aí a gente, às vezes, principalmente quando a gente está começando a trabalhar em algum lugar, já aconteceu várias vezes. Chega a gente e fala assim, nossa, como é que você deixa ele te chamar de véia?
Aí, ué, o que tem me chamar de velha? Mas é porque o povo acha que eu sou namorada dele. Então, e tem gente que já chegou ao absurdo de comentar que eu, né, coroa, estava pegando boyzinho. Vamos lá, então, que já acabou a aula. Não, já. Mas ela é minha velha, ela é minha mãe. Vamos. Ontem mesmo, nós tivemos e ela estava ministrando para nós. Todos deveriam participar, né? E um dos assuntos que foi falado lá das 5 linguagens do amor era palavra de afirmação, né? Como ela é dita, em que contexto ela é dita, o tom, no momento, na hora certa. Ela pode ser edificar ou pode também jogar por terra, né? Então, essa palavra de nós termos poder afirmar alguma coisa, no momento, pode ser de raiva, de tristeza ou de euforia, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E é muito bom essa discussão para nós podermos aprender e todo mundo ser edificados. Então, vamos lá. Então, aqui as características que eu coloquei aqui, né? Eu perdi aqui. Então, Jesus usa a mesma expressão quando estava pendurado na cruz, usa a mesma expressão com Maria Madalena ao aparecer ressurreto dentre os mortos, né? Como assim, né? Jesus vai ser mal educado com Maria Madalena depois do grande acontecimento? Não existe isso. Então, o termo mulher sugere madame ou minha senhora, e em seguida Jesus sugere que Maria não deveria pensar nele como apenas seu filho, mas como seu Senhor, né? E o fato dele ter dito isso aqui, ainda não é chegada a minha hora, uma alusão da sua morte, né, da crucificação, é que ele também preocupava já com ela, como seria com ela, vendo todas as coisas que estavam para acontecer, e ela não enxergasse ele apenas como filho, mas também como Deus, né, como Senhor na vida dela, que de fato é para ela, né? As características do milagre. João enfatiza em seu texto a palavra semeion, que significa um sinal. Então, é algo que aponta para além, algo que aponta para algo maior. Então, todo sinal, torno a repetir aqui pela terceira vez, o que é de mais importante que eu aprendi aqui, nas bodas de Caná da Galileia, é que todo milagre que Jesus fazia, ele tinha um propósito além além daquilo que era feito, né? Então, como o vinho, que já simbolizava o sangue, o pão, que simboliza o corpo, a questão da água, alguns teólogos falam a transformação da água e do vinho, a água significa o Antigo Testamento, o vinho, o Novo Testamento, baseado no derramamento do sangue de Cristo, que tem uma perspectiva diferente, porque Jesus fala, ao invés de você falar não adulterarás, aquele que apenas olhar para uma mulher de maneira indigna é adultério. Então o reinado ele passa a estar no coração, na graça e na misericórdia de Deus, e não simplesmente na lei baseada na água. Então existem coisas muito interessantes que a gente pode aprender em relação a isso. Então cada milagre de Jesus é um sermão prático, né? Olha para vocês verem o casamento, os elementos, o vinho, a família reunida, né? Toda a surpresa do mestre Sala, a chegada de Jesus, o noivo, a noiva, o noivo, a igreja, né? Então depois esse milagre, a gente tem que contar também, gente, que naquele momento ali pode não ter acontecido, mas logo em seguida todo mundo começou a comentar o milagre. Sim. Tanto é que ele chegou até nós. Mas todo mundo comentou. Todo mundo que estava na festa, né, comentou. Depois do milagre são registradas duas consequências.
a glória de Jesus foi manifestada e também os discípulos creram nele. Que é enfático aqui quando diz, ó, depois, aqui no versículo 11, com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Né? Mais alguma coisa? Quando você disse com relação ao Velho Testamento e o Novo Testamento, a gente pode observar lá no livro de Gênesis, no capítulo 41, 55, que tem uma fala bem semelhante ao que Maria disse a Jesus e ao que o faraó disse a José. E lá no versículo 55 diz assim: então, tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Então, a gente também observa essa questão dele estar voltando, né, fechando aquele ciclo do Velho Testamento e reportando ao novo, o vinho novo, que ele era aquela pessoa que traria o pão, a alimentação, no caso do sangue, né, de Jesus sendo derramado na cruz do Calvário, em favor daquelas pessoas e da nova aliança que a partir daquele momento estava tornando público o sacrifício de Jesus e os seus milagres. E o sangue é o princípio de tudo. O vinho simboliza o sangue é o princípio de tudo. É o sangue que você tem salvação através do poder do sangue, você é curado através do poder do sangue, não há mais nada. Não é a obra, não é sacrifício, é o poder do sangue, que o poder do sangue ele traz a graça e a misericórdia de Deus. Né? Então, para fecharmos aqui, vou fechar aqui, a gente encerra essa parte teológica e vamos pegar a questão prática da questão do casamento, né? Jesus fez um milagre no casamento. Então, eu coloquei 4 pontos aqui. Primeiro, Jesus deve ser convidado para sempre estar na nossa casa, né? Onde Jesus está, tudo se faz novo. Então, isso é fato. Mesmo quando Jesus está presente, pode faltar alegria ao casamento, né? Quem é casado sabe disso, né? Tem um dia ou outro lá que a mulher acordou mais atribulada, o marido também acordou mais nervoso. O terceiro, é preciso diagnosticar os problemas com urgência. Maria identificou que o vinho acabou antes do mestre-sala e antes do noivo. Ninguém nem ficou sabendo que acabou o vinho. Ninguém nem ficou sabendo, né? Então, a mulher sábia, ou o homem sábio também, ele atua no momento certo. Não deixa aquele negócio render, não. Né? Porque quando alguma coisa ruim começa a render, é igual fermento. Vai o fungo, né? Vai formando aquele bolor e vai crescendo, crescendo. Você deixar um pedacinho de pão assim dentro de uma vasilha, se ficar muito tempo ali, quando você assusta, o pão está lá desse tamanhozinho, o fungo já tomou conta, já virou aquela nuvem, aquele algodão doce, né? Dentro assim, inteirinho na vasilha. E outra questão, precisamos levar os nossos problemas à pessoa certa. Amém? E aí, pronto, consegui terminar com a aula de hoje. Né? Eu não vou estar aqui na semana que vem, então o próximo professor vai dar aula de Jesus purifica o templo. Né? Amém, irmãos? Hoje é um dia especial, né? Para todos vocês, né? Porque se não fôssemos nós as mães, vocês não existiriam, né? Então... Bom, hoje é um dia especial, né, para todos nós, né? É o Dia das Mães, e eu gostaria de convidar todas as mães que estão presentes para vir aqui à frente, amém? Nós vamos estar orando, né? Para Deus estar. Tá. Vamos falar o versículo primeiro, então? Tá? Vem, crianças. Crianço. Vem, crianço. É para falar, viu, Lu? Então, Ana orou assim. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha
Nessa força é exaltar. Essa sou eu. Posso partilhar.